Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Vamos ler aí então. Porque se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração é que se crê para a justiça, e com a boca se faz a confissão para a salvação. E nós vamos permanecer mais uma vez ainda no verso 9, onde Paulo diz, Porque se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A semana passada eu iniciei a exposição nestes versos, e eu tratei basicamente apenas desta expressão onde Paulo diz, olha, você deve confessar com a tua boca Jesus como Senhor, ou Jesus é o Senhor. E é de suma importância para nós, nestes dois versos aqui, mas nós temos uma descrição da fé bíblica, uma fé salvadora. Porque afinal de contas, nós vivemos em dias onde as pessoas dizem que não há uma verdade absoluta. Você vai para o catolicismo romano, eles vão dizer que eles possuem uma verdade. Você vai para o espiritismo, eles possuem uma verdade. Você vai para o budismo, cada um tem a sua verdade. Então, cada um fala aquilo que eles bem entendem e ninguém pode questionar. Todavia, quando nós vamos para a Escritura, Jesus diz que Jesus é exclusivista. Se formos olhar com os olhares deste mundo, porque Jesus ele não negociou a verdade. Jesus foi categórico a dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus não disse que havia vários caminhos que nos conduz à vida eterna. É claro que, num certo sentido, todos nós um dia estaremos perante o tribunal de Deus. Então todos os caminhos vão nos levar até Deus para o dia do juízo, para o dia do julgamento. Porque a palavra de Deus é muito clara. Importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Deus para sermos julgados segundo o bem ou mal que cada um de nós praticarmos. Agora, quando nós falamos de vida eterna, de salvação, Jesus disse que só há um caminho, e Ele é o caminho. E é nós crermos na obra dEle, na pessoa dEle, e então os méritos dEle nos é imputado. Então, esta é a fé bíblica e salvadora. Ela tem um conteúdo e um caráter. E é isso que Paulo está nos mostrando aqui. Por mais que você possa olhar as pessoas hoje, e muitos, você vê ali devoção, a pessoa pode andar 200, 300 quilômetros para adorar uma imagem. Não tem como você dizer que não há fé, que não há uma devoção, que não há sacrifício. Há muitos que praticam sacrifícios em nome da sua fé. Só que, todavia, quando nós falamos de salvação, do que adiantará isso? Porque Jesus está dizendo, eu sou o único caminho. Eu sou aquele que abriu o caminho de volta para casa. Se vocês querem voltar para casa, vocês querem passar a eternidade adorando, vocês têm que se render e se prostrar diante de mim. Então, nesse mundo que nós vivemos, onde as pessoas dizem que cada um tem uma verdade, Paulo e a Escritura e o próprio Cristo afirmam que não. Há uma só verdade, há um só caminho que nos leva de volta para casa e é Cristo Jesus. Então, a fé bíblica, esta fé salvadora, ela possui alguns elementos. Ela tem um caráter, ela tem um conteúdo e um caráter. E eu, a semana passada, tentei, com a graça de Deus, expor justamente este trecho, onde Paulo diz, Jesus como Senhor. E isso aqui está carregado, tem um conteúdo grandiosíssimo ali. Porque nós podemos, à luz das Escrituras, examinar quem é o nosso Senhor. Jesus ele não é um Deus inferior, como dizem algumas falsas religiões. Jesus também não é simplesmente um profeta. Jesus não é simplesmente um apóstolo, um líder, ou um mestre, ou alguém que nós devemos apenas imitá-lo. A Escritura e o próprio Cristo diz acerca de si mesmo, eu sou Deus, eu sou Messias, eu sou aquele que havia sido prometido nas Escrituras. Tudo se fez por meio da minha atuação, também como diz a Escritura. Então, Paulo está dizendo isso, a sua fé, a minha fé, a fé bíblica, a fé salvadora, ela diz isso, Jesus é o Senhor. Ela anuncia esta verdade. Ele não é um dos senhores, ele não é um dos caminhos que nos levam a Deus, mas ele é o único caminho, ele é o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que todo joelho há de se dobrar diante dele no dia do juízo. É isso que a Escritura está nos mostrando.
Então o meu objetivo hoje, com a graça de se Deus assim me permitir, é mostrar as implicações de nós afirmarmos que Jesus é o Senhor. Porque quando você afirma esta verdade, Jesus é o Senhor, isso tem uma implicação. E também tentarei mostrar aqui o segundo elemento desta fé salvadora, que também está descrito aqui no capítulo 9, no versículo 9, melhor dizendo. Paulo disse, com a tua boca confessar Jesus como Senhor, este é o primeiro elemento. O conteúdo da nossa fé é que Jesus é Deus, Ele é o Senhor, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele está acima de qualquer outro nome, seja a autoridade neste mundo, no céu, na terra, debaixo da terra, Ele é o Senhor. E o segundo elemento desta fé, do conteúdo da nossa fé, é justamente que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então, nestes dois versos, nós temos aqui uma descrição, uma definição da fé salvadora. É exatamente isso. E é importante nós lembrarmos isso, porque nós estamos tendo que travar, de novo, uma grande luta que já foi travada há mais de 500 anos, que é justamente a ideia da justificação pelas obras, de você ser justificado por aquilo que você faz. Nós vemos aí as falsas religiões, quando você vem para o meio evangélico também há uma ideia de ser justificado por obras, por seus méritos, por seus feitos. E aí muitos acham que serão justificados diante de Deus porque eles contribuem financeiramente. Outros acham que serão justificados diante de Deus porque eles praticam boas obras, eles ajudam as pessoas, eles doam cesta básica ou prestam algum serviço. Pastor, nós não precisamos fazer isso? É claro que nós precisamos fazer isso. Seja contribuir financeiramente, seja praticar as boas obras, porque o próprio Cristo nos revela isto lá no Sermão do Monte, que nós devemos praticar as boas obras a fim de que ela seja vista pelos homens. Com qual objetivo? De nos glorificar? De exaltar o nosso próprio nome? Jesus diz que não. Nós devemos praticar boas obras para que o nome de Deus seja glorificado e seja exaltado. A Escritura também diz que nós fomos criados para as boas obras, fomos chamados para as boas obras. Mas você não pode achar que será salvo porque você contribui financeiramente. Nós não contribuímos financeiramente para sermos salvos, não praticamos boas obras, não ajudamos os outros para sermos salvos. É justamente o oposto, porque nós fomos salvos, nós entendemos a necessidade da igreja para que o evangelho seja propagado, nós entendemos que nós precisamos ajudar o nosso próximo. Mas esse não é o entendimento que muitos têm. Nós vemos e percebemos isso de maneira muito clara quando você olha para a igreja no nosso país, que está recheada de misticismo, de pragmatismo, de um ensino totalmente por obras, de você ser justificado por obras. O pragmatismo é aquilo que funciona. Se está dando certo, se enche o prédio da igreja, automaticamente vai encher o gasofilácio, ou seja, a igreja vai arrecadar mais. Então a pergunta que muitos líderes religiosos fazem não é se é bíblico, não é se Deus aprova, mas deu certo? Isso funciona? Isso dá resultado? Isso é pragmatismo. As pessoas não estão preocupadas de consultar a Deus, consultar as Escrituras. Se deu certo, se enche a igreja, vamos fazer que nós estamos no caminho certo. Nós vemos o misticismo impregnado na igreja. Misticismo não é evangelho. E você vê a igreja carregada de misticismo. Você vê a igreja carregada desse ensino de justificação por obras. E qual é o problema de uma igreja ela pregar e difundir o ensino da justificação pelas obras? Ora, isso é o princípio central da nossa fé. Que nós somos justificados, declarados justos perante o tribunal de Deus, não por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que Cristo fez no nosso lugar, aonde a ira de Deus foi descarregada sobre ele, aonde ele foi moído por conta da minha iniquidade, do seu pecado, do nosso pecado. E então, pela fé, ele está ali como uma oferta por conta do meu e do seu pecado. Ele pagou a conta em nosso lugar. Então, quando um líder religioso ele ensina a justificação pelas obras, ele está jogando no lixo o que Cristo fez na cruz do Calvário, o sacrifício, a obra de Cristo, a pessoa de Cristo. Ele está dizendo, com outras palavras, o seguinte: Deus não precisava ter enviado o seu Filho, porque afinal de contas nós podemos nos salvar, desde que eu faça isso ou aquilo. Então, eu vou herdar a vida eterna, afinal de contas, por meu mérito. Só que a Escritura diz que eu e você, as nossas obras, são como trapos de imundícia. Se por mais que você tente levar uma vida piedosa, reta e justa, e você deve almejar isso como um cristão genuíno, nós temos que nos lembrar, nós somos imperfeitos. Ou seja, todo dia nós dependemos da graça de Deus.
Todo dia nós nos levantamos e desejamos caminhar em novidade de vida, porque Jesus já nos advertiu. Ele disse que aquele que me ama, foi isso que Jesus disse, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então um cristão genuíno, ele se levanta manhã após manhã, dobra os seus joelhos e busca ao Pai, pedindo para que Ele dê força, para que Ele dê sabedoria, para que Ele dê refrigério, renovo, para que Ele viva aquele dia para a glória do Senhor. Então eu tenho tentado dividir esses dois versos, este assunto da seguinte maneira: o conteúdo da nossa fé, o conteúdo da fé salvadora, a sua natureza e a prova desta fé. Por isso, mais uma vez, você tem que estar preso à verdade e não à sua experiência. Se a sua experiência, lembre-se de uma coisa, a sua experiência, ela tem que ser aprovada pela Escritura, e não é ao contrário. Não é você que aprova as Escrituras. Não é a sua experiência que aprova as Escrituras. A sua experiência, ela tem que passar pela Escritura. E se a Escritura não aprova, você deve rejeitar. Porque é disso que Paulo está tratando aqui. Paulo está tratando de uma verdade absoluta. E para tratar desta verdade, Paulo não começa com uma experiência pessoal. Paulo não começa descrevendo aquilo que Cristo fez. Paulo começa com uma verdade. Então, muitas vezes, nós achamos que pelo fato de frequentarmos a igreja há anos, achamos que nós não somos muitas vezes influenciados pela cultura. Sim, você é, eu sou. Por isso que constantemente nós temos que avaliar e examinar o nosso coração à luz da palavra de Deus. Você acha mesmo que muitos dos seus princípios, seja de como conduzir a sua casa, de como conduzir o seu relacionamento, de como criar os seus filhos, eles emanam 100% das Escrituras? Na maioria das vezes não. Você é influenciado pela cultura. Você muitas vezes quer ensinar os seus filhos do jeito que o mundo ensina, do jeito que a cultura está conduzindo. E é por isso que nós sempre temos que ficar com as Escrituras. Não importa se o que nós aprendemos, seja dos nossos pais ou da cultura, se a Escritura não aprova, nós rejeitamos. Nós ficamos somente com as Escrituras. Então nós precisamos nos lembrar que nós estamos examinando o conteúdo desta fé que salva. E mais uma vez, nós precisamos nos lembrar que as Escrituras, elas sempre partem da verdade e não da experiência. É isso que Paulo está fazendo aqui. Então nós, como cristãos, a primeira coisa que nós devemos entender bem é sobre o que nós cremos. Você conhece a sua fé? Se alguém te questionar acerca da sua fé, você conhece a sua fé? Você precisa conhecer. Você precisa saber e dar a razão do porquê você crê em Cristo. Não é simplesmente porque você se sente bem. Não é simplesmente porque você gosta de uma determinada comunidade. Nós servimos a Deus porque Ele é o Senhor. Ele é a verdade. Imagine os cristãos na igreja primitiva. Se eles fossem servir a Deus porque era legal, porque a comunidade era legal. Não, porque Deus podia lhes dar prosperidade, Jesus poderia encher o bolso deles de dinheiro. Não, era totalmente diferente. Se os pastores modernos estivessem ali presentes na igreja primitiva, quem iria os escutar? Porque, convenhamos, nos dias da igreja primitiva, aqueles que aderiam à fé cristã, ao aderir à fé cristã pela manhã, eles poderiam ser mortos à tarde. Então eles não tinham a promessa: olha, venha que Jesus vai encher o seu bolso de dinheiro, venha que Jesus vai te arrumar um marido, venha que Jesus vai te arrumar uma esposa, venha que Jesus vai abrir para você uma porta de emprego. Pastor, o senhor não crê nessas coisas? Claro que eu creio. Mas isso não é o centro da nossa fé. Nós existimos para a glória dele. Nós existimos para que o nome dele seja exaltado. Então nós temos que conhecer e entender bem aquilo que nós cremos. E não são poucas as pessoas que se desviam neste ponto. Pessoas que começam a colocar a sua experiência em primeiro lugar e rejeitam as Escrituras. E isso é claro, de maneira muito sutil. O nosso coração ele é corrupto e desesperadamente enganoso. O nosso coração ele quer nos golpear constantemente. O nosso coração é um dos nossos maiores inimigos. Constantemente. Olhe para você ver os crentes. Provavelmente você já tenha se deparado com isso que eu vou descrever. Quando um cristão, um crente, ele é encurralado, e quando eu digo encurralado, no sentido de que ele quer provar que a sua fé é verdadeira. Aí levanta-se um debate com um filósofo e com alguém da ciência.
Lembrando que a verdadeira ciência, Deus nunca teve problema com a verdadeira ciência. A Bíblia não tem problema com a verdadeira ciência. Não esta ciência que nós vimos aí na pandemia, né? Mas a verdadeira ciência nunca teve problema com a fé cristã. Nunca, nunca, nunca. Essa é a realidade. Mas vamos pegar. Imagine que um cristão ele está ali diante de um filósofo ou diante de alguém que está defendendo a ciência. E ele quer provar a esses homens que a sua fé é verdadeira. Aí vem o defensor da ciência e ele diz, não, eu não acredito nisso, em ressurreição ou algo do tipo. O filósofo também. E aí o que o crente diz? Não me importa o que você pensa. Não me importa o que você diga. Importa a minha experiência. Importa aquilo que eu senti lá quando eu estava na igreja. Isso é um problema. A verdade mesmo não importa. O que ele coloca em primeiro lugar, na maioria esmagadora das vezes, é a minha experiência. Eu senti. Ou seja, a verdade não importa, ela está sendo deixada de lado. Sabe qual que é o problema disso? Como que esse mesmo crente, ele vai questionar ou ele vai debater com um adepto de alguma seita? Porque o adepto de alguma seita, ele vai dizer a mesma coisa. Eu senti isso lá. Eu tenho uma experiência. O meu parente falou comigo na hora que eu sentei lá. E aí? Está vendo o problema? De você colocar a sua experiência em primeiro lugar? Como que um crente vai debater, por exemplo, com um psicólogo? O psicólogo, de uma maneira muito, com muito argumento, com um vocabulário ali, talvez bem fácil de se levar ali, olha, ele vai ouvir a experiência do crente, ele vai pegar a própria experiência do crente e dar uma explicação para aquilo. Então, por isso que a verdade, ela tem que vir em primeiro lugar. A sua experiência, ela tem que ser aprovada pela Escritura. E ela vem depois, ela não vem em primeiro lugar. Note que a nossa posição, ela não depende do que nos aconteceu. Como assim? A nossa posição, ela não depende do que nos aconteceu, nem dos nossos sentimentos. Ela depende de alguns grandes fatos e verdades objetivas. E hoje, para muitos, não há verdade objetiva, não há verdade absoluta. Né? Por isso que é o problema. Cada um tem a sua verdade. Jesus está dizendo que não, ele é a verdade. Só há uma verdade. Por isso, é inadmissível, se eu prego A e o pastor da esquina ele prega B, do mesmo texto, um de nós dois estamos errados. Não tem como nós dois estarmos certos. Ou eu estou certo ou ele está certo. Ou eu estou certo e ele está errado. Ou eu estou errado e ele está certo. Agora, a interpretação do texto tem que ser uma. A aplicação, como ele vai aplicar e abordar aquele texto, cada um elabora a sua mensagem e aplica o texto de uma determinada maneira. Mas a interpretação de um texto, em qualquer lugar do mundo. Um pastor ele tem que interpretar o texto. É uma verdade. Ou seja, o que o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, cheio do Espírito de Deus, trouxe essa mensagem. Qual era o objetivo para os primeiros ouvintes dessa mensagem, ou os primeiros leitores dessa mensagem? E o que essa mensagem tem a ver conosco hoje, como igreja do Senhor? Qual é o objetivo de nós sermos instruídos por essa verdade? Então, por isso que é inadmissível essa ideia. Eu falo A, o cara fala B, totalmente oposto, e nós dois estamos certos. Não, daí não há verdade. Não há verdade absoluta. Então, aqui o apóstolo Paulo, mais uma vez, ele está nos lembrando disso. Ele diz, olha, se com a tua boca confessares. Note que ele não diz que você mudou de vida. Não, não é isso que Paulo diz. Paulo não diz também, olha, se confessares com a tua boca que você é uma pessoa diferente do que você era. Não, não é isso que ele está dizendo. Isso são consequências. Se você realmente nasceu de novo, o Espírito de Deus habita em você. Nós cremos que ele muda a nossa vida, que ele transforma a nossa vida e que nós estamos sendo lapidados dia após dia por esta verdade. E que o Senhor nos quebranta, que o Senhor nos transforma. Mas note que Paulo não começa com essa experiência. Paulo, pelo contrário, ele diz, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor. Ele não põe a experiência em primeiro lugar, ele põe a verdade em primeiro lugar. E ele diz, olha, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É a verdade que vem em primeiro lugar. Então logo nós percebemos que a nossa posição, ela não se baseia na nossa experiência, ou de ideias de melhoramento moral. Não, nossa posição não baseia nessas coisas. Toda a nossa posição depende desta pessoa. Qual pessoa? A pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Uma pessoa histórica.
Depende daquilo que Ele fez por nós, a favor, a nosso favor. Então a nossa fé centraliza-se nele. Não há cristianismo sem Cristo. Não há cristianismo se Jesus não é o Senhor. E se não há cristianismo se Ele não ressuscitou dentre os mortos. E é isso que Paulo está nos mostrando aqui. Então o conteúdo, quando você olha para a Escritura, o conteúdo geral da mensagem apostólica apontava para Cristo. E grande parte das disposições destes apóstolos, como nós vemos lá no relato, lá em Atos, que eles pregavam Jesus, que é a boa notícia, Jesus como Senhor e que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Essa era a mensagem dos apóstolos. Anunciavam a Jesus e a ressurreição. Os apóstolos, eles não andavam pelo mundo apenas para contar as suas experiências. Olha o que Jesus fez na minha vida, olha como que agora eu estou. Não, eles pregavam Jesus é o Senhor, Ele é Deus. Ele é o Criador dos céus e da terra, não há outro igual a Ele. E anunciava o grandioso fato da ressurreição. São esses dois elementos, os componentes da nossa fé. Da fé bíblica, da fé que salva. Então a posição cristã é que Jesus, Ele é o Senhor. E que Ele é 100% Deus e 100% homem. É isso que a Escritura anuncia. Ele precisava vir em carne. Ele precisou deixar a sua glória. Está aqui. Porque afinal de contas, né, e por que é tão importante falar sobre isso? Porque lá na igreja primitiva já trabalhava com uma hipótese que ele era uma espécie de holograma, que ele não tinha corpo. Se ele não tinha corpo, como que ele iria pagar o preço no nosso lugar? Então ele precisava ser esmagado naquela cruz. Então a posição cristã é que Jesus é o Senhor. E isso tem algumas implicações. Nós, na semana passada, começamos a analisar esse texto e nós vimos que não se trata apenas de uma fórmula de palavras. Não. É uma das declarações mais abrangentes que nós podemos encontrar. Vimos ali, por meio das Escrituras, o relato de quem é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A sua grandeza, o seu poder. Nós vimos isso por meio das Escrituras. E é claro, então, eu vou tentar extrair alguma dessas implicações. Na semana passada nós vimos que Ele é Deus, e nós vimos a sua soberania de maneira universal, que é a soberania de nosso Senhor Jesus Cristo. Então hoje devemos analisar agora que esta declaração, Jesus é o Senhor, ela nos envolve em duas grandes doutrinas, que é justamente a encarnação de nosso Senhor e o nascimento virginal de Cristo. Quando nós falamos Ele é o Senhor, quando nós dizemos Ele é Deus, essas duas coisas estão ligadas, essas duas grandes doutrinas estão ligadas. O nascimento, a encarnação e o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí muitos, quando nós falamos do nascimento virginal de nosso Senhor Jesus Cristo, muitas pessoas começam a enxergar problemas. Algumas pessoas dizem o seguinte, mas eu tenho algum problema com o nascimento virginal de Cristo, porque afinal de contas nas epístolas ninguém trata sobre isso. Quando nós vamos ler as epístolas, ninguém fala do nascimento virginal. Se você se lembra, ali houve um milagre, não foi isso que foi anunciado a Maria? Você vai dar à luz a um filho. Ela não era casada. E não era essa imoralidade que nós vemos hoje no nosso país, e não apenas no nosso país, no mundo. Ela poderia ser morta, mas ela recebeu uma mensagem. Por meio do Espírito de Deus, você vai dar à luz. É isso, o Filho de Deus. E aí, muitos veem o problema de não estar isso mencionado nas epístolas. Claro que não está. Sabe por quê? Se você conhece um pouco as Escrituras, você sabe que grande parte das epístolas, de uma maneira geral, elas foram escritas com um propósito. De justamente preservar a igreja das heresias. De orientar a igreja, de trazer instrução à igreja. É exatamente isso, de maneira geral, que as epístolas foram escritas. Ou seja, muitos hereges começaram a se levantar no seio da igreja, ensinar heresias, estava distanciando o povo de Deus, ou algum problema que surgia no seio da igreja, e então os apóstolos começavam a tratar aquilo e mandavam cartas para orientar, disciplinar e corrigir a igreja. Então, de maneira geral, as epístolas foram escritas para tratar de problemas e dificuldades no seio da igreja. E é claro, a concepção virginal de Cristo não era um problema para eles. Isso estava muito claro.
Eles viam, ele é o Messias, ele é o Filho de Deus. Ele é aquele que havia sido prometido nas Sagradas Escrituras, ou seja, no Antigo Testamento. Ele é Deus, então não era um problema para eles. E a Escritura é muito clara. Portanto, quando nós dizemos que Jesus é o Senhor, nós estamos dizendo que nós cremos na encarnação. Ou seja, que Ele deixou toda a sua glória. Que em um determinado momento da história, Ele deixou a sua glória, Ele veio ao nosso encontro, porque nós não poderíamos subir até Deus. Por mais piedoso que um homem ou uma mulher tenha sido ou venha a ser neste mundo, jamais podem ocupar o papel de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele precisou vir até nós, porque nós não poderíamos subir até Ele. Por isso Deus envia o seu Filho. E Ele está ali, assume uma natureza como a nossa. Todavia, a Bíblia diz que Ele não pecou. Os discípulos testemunharam acerca dEle. Andamos com Ele e nenhum dia nós contemplamos o pecado nele. Nenhum dia nós vimos Ele olhando para uma mulher com um olhar diferente. Nós não vimos Ele fazendo algum tipo de piada. Ele é santo, Ele é Deus. Era isso, o relato das Escrituras. Mas Ele precisava assumir uma natureza como a nossa, no sentido de carne, como Paulo vai dizer em Romanos 8, para que Ele pudesse ser o nosso representante. O representante da raça humana, assim como lá no Éden, Adão, como o primeiro homem, encabeçava, como ali um representante de toda a raça humana. Agora Cristo, por isso a Bíblia diz que agora nós estamos em Cristo. Nós cremos no mérito dele e isso nos é imputado como justiça. Por isso lembre-se, você está em Cristo. Nós somos novas criaturas, esquecendo das coisas que para trás ficam. Olhamos para frente, olhamos para o alvo. Nós estamos em Cristo. E para que nós pudéssemos estar em Cristo, Ele precisava ter uma natureza humana. Para ser moído, esmagado, porque o homem pecou. O homem transgrediu e Deus já havia dito isso no início. Se vocês pecarem, vocês vão morrer. O homem pecou. O salário do pecado é a morte. Por isso que a Bíblia diz que o que nós merecíamos era a morte e o inferno. E então Jesus ele vai e é esmagado, a ira de Deus é descarregada sobre ele, para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai, para que um dia nós venhamos passar a eternidade conhecendo a Deus, por meio do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós cremos nesta doutrina da encarnação, que Ele deixou a sua glória, Ele veio até nós, porque Ele precisava ser o nosso representante. Ele é o único que cumpriu 100% a exigência feita por Deus. E cremos no nascimento virginal, que foi obra de Deus, do Espírito de Deus. Ou seja, tudo isso está envolvido aqui nessa passagem. Então, quando nós dizemos Jesus é o Senhor, nós queremos dizer isso, Jesus Cristo de Nazaré. Ele é 100% Deus e 100% homem. Ele deixou a sua glória, veio até nós, porque nós não poderíamos subir até Ele. Nós vemos, por exemplo, o relato do apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 3,16, onde ele diz, sem dúvida, grande é o mistério da fé. Aquele que se manifestou em carne foi justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Ou como diz João em seu Evangelho, capítulo 1, verso 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Ou seja, Ele deixou a sua glória e veio ao nosso encontro, como Paulo vai dizer lá em Gálatas. Ele veio, Ele nasceu. Ele nasceu. Então nós não devemos simplesmente proferir essas palavras sem compreendermos o que nós estamos confessando. Ou seja, que está ali carregada de conteúdo preciosíssimos. Então, quais são as provas do senhorio de Cristo? Quando nós dizemos Jesus é o Senhor, isso tem algumas implicações. E uma das implicações, qual que é? Ele é o Senhor. E qual que é as provas disso? Que Ele é realmente o Senhor. Por exemplo, primeiro, Jesus mesmo afirmou que Ele era o Senhor. Ou seja, eu sou o Senhor. João, em seu Evangelho, no capítulo 8, no verso 23 e no verso 58, nós temos aqui uma declaração. Jesus dizendo acerca de si mesmo. Mas Ele lhes disse, ou seja, Jesus, vós sois daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou daqui. Jesus lhes respondeu, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Ou
seja, quando Jesus declara isso, ele estava afirmando o seguinte: eu sou o Senhor. Eu sou Jesus, mas também sou o Senhor da glória. Ou seja, você e eu somos essencialmente diferentes. Era isso que Jesus estava dizendo a esses homens. Ele mesmo reivindicou isso. Em Mateus capítulo 11, verso 25 a 27, nós vemos isso. Naquele tempo, Jesus exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e eruditos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim o quiseste. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Ele está trazendo, reivindicando: eu sou o Senhor. Nós vemos também o senhorio, uma das provas do senhorio de Cristo é a sua maneira de ensinar. Como nós vemos lá em Mateus, no Sermão do Monte, como já estudamos aqui. Vou citar aqui apenas 2 versos, né? Mateus 5, verso 21 e verso 22 diz o seguinte: ouviste o que foi dito aos antigos? É Jesus que está dizendo aqui: não matarás, e quem matar será sujeito a julgamento. Agora Jesus vem e diz: eu, porém, vos digo, que todo aquele que se irá contra o seu irmão será passível de julgamento. Quem chamar de insensato será réu diante do tribunal, e quem chamar de tolo será réu do fogo do inferno. Você se lembra o que Jesus está dizendo aqui? Os fariseus, os escribas, eles olhavam para a lei de Deus de maneira muito superficial. Para eles, por exemplo, a questão do homicídio, eles só estariam transgredindo este mandamento se realmente eles dessem um tiro na cabeça de alguém ou se eles matassem alguém. Jesus está dizendo para eles: olha, a lei ela é espiritual, a lei não é superficial. Vocês não estão compreendendo, vocês não compreendem a lei, o quanto que ela é profunda, o quanto que ela é espiritual. Eu estou trazendo a luz a vocês. Eu estou trazendo clareza a vocês acerca deste mandamento, que é infinitamente mais profundo. E Jesus faz esta aplicação. Se você chama o seu irmão de tolo, você está pecando. Ou seja, o que ele estava dizendo ao explicar e aplicar o ensinamento? Ele estava dizendo: eu sou o Senhor. Eu sei do que eu estou falando. Eu sou a autoridade. É isso que ele está dizendo. E naturalmente as pessoas percebiam isso. Nós podemos ver no final do Sermão do Monte, como está aí, Mateus 7, verso 28 e verso 29. Ao concluir Jesus esse discurso, o Sermão do Monte, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, pois ele as ensinava com quem tem autoridade, não como os escribas. Ou seja, as pessoas ficavam maravilhadas. Como assim? Como ele fala com tanta autoridade, com tanta ousadia? E isto as pessoas reconheciam quando olhavam para ele. Ou seja, a sua maneira de ensinar em geral proclamava o seu senhorio: eu sou Deus. Os milagres apontam para isso, para o senhorio do Senhor, o senhorio de Cristo. Os seus milagres confirmam que ele é o Senhor. Tanto que no Evangelho de João ele se preocupa, né? E sempre se refere aos milagres como sinais. Sinais, por essa razão. Mas hoje em dia, né? Como as pessoas, tudo elas tentam banalizar ou procuram entender de uma maneira equivocada, hoje em dia há muitos que entenderam mal também o propósito geral dos milagres. Que eles acham apenas que é uma expressão de boa vontade de nosso Senhor. Que ele olhou para os enfermos, que ele olhou para os possessos, e aí então Jesus curou, Jesus libertou, e algumas pessoas elas entendem mal. Elas acham: não, Jesus fez isso porque ele é bom, porque ele é misericordioso. Isso é uma verdade. Mas a Escritura diz que os milagres não eram basicamente por isso. Não, quando você vai para a Escritura, nós vemos e temos uma prova absoluta que os milagres eram justamente para testificar que Jesus é o Messias, aquele que havia sido prometido nas Escrituras, e que os milagres que ele fazia apontavam para isso, para corroborar: eu sou Deus. Nós vemos isso em João capítulo 14. Jesus chega a um ponto onde ele diz: olha, se vocês não creem em minhas palavras, olhem para as minhas obras. Vejam as minhas obras. As minhas obras testificam quem eu sou. Nós vemos isso quando João Batista está bravo. João Batista foi parar numa cadeia.
Porque ele era um falso profeta? Claro que não. Um homem de Deus que defendia a verdade, que estava indignado com tanta imoralidade em seus dias. Mas nós vemos ali que João ele vai para o cárcere. Ele para no cárcere. E ali, nos dias das angústias e aflições, como muitas vezes pode acontecer comigo e com você, né, nos dias tenebrosos, onde nós nos achamos no direito de querer questionar a Deus. João é aquele homem que um dia ele olha para Cristo, Cristo está diante dele e vai para ser batizado por ele. João diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João viu a cena que estava ali sobre Jesus, testificando, este é o meu filho. João anunciava isso, eu não sou digno de desatar-lhe a sandália dos teus pés. E Jesus diz, João, faz o que tem que ser feito. É para ser assim, vamos fazer assim. Tá ótimo, então vamos fazer. Só que João agora está numa cadeia. Como assim? Sou servo de Deus? Trabalho em prol do reino de Deus, agora estou aqui sofrendo? Não é isso que muitas vezes pode acontecer comigo e com você? Sabe o que João faz? João manda alguns dos seus discípulos e manda uma pergunta para Jesus. Tu és o Messias? Aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro? Você acha que isso era uma dúvida sincera do coração de João? Ou será que João estava indignado por fazer o que era certo e estar no cárcere? Aí, inclusive, perdeu literalmente a sua cabeça. Provavelmente, João não mandou os seus discípulos falar com a maior tranquilidade, né? Provavelmente ali, a ideia é, pergunta para ele, se ele é Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu sou aquele que vim para preparar o caminho para ele, agora eu estou na cadeia. Veja que a resposta está lá em Mateus, capítulo 11, versos 3 a 5. Tu és aquele que deveria vir ou devemos esperar outro? Esta é a pergunta. Jesus lhe respondeu, falando para os discípulos de João, ide e contai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos vêm, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Essa foi a resposta de Jesus. Sabe o que Jesus estava dizendo com essa resposta? Lembre, João, do que havia sido prometido nas Sagradas Escrituras. Quais seriam os sinais, as evidências, o que o Messias faria? Eu quero citar apenas uma citação de Isaías. Isaías capítulo 35, verso 6. Uma das evidências, um dos sinais do que o Messias faria está descrito por Isaías. Ele diz, então o coxo saltará como servo, e a língua do mudo cantará de alegria, porque as águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Ou seja, sinais extraordinários. Deus tem apenas uma passagem. João sabia, como muitos judeus, eles tinham domínio do Antigo Testamento. Eles sabiam. Então, quando Jesus está dizendo, ele manda os discípulos de João, contem para João o que vocês estão vendo e ouvindo, o que está acontecendo, mostre para João. Esse tempo chegou, João. Ele é o Messias. Ou seja, ele não tinha vindo primariamente para curar enfermos. Ele fez isso. Mas ele realizou milagres de cura, transformações, principalmente para que servissem para que servisse de provas de que ele é o Messias, de que ele é o Filho de Deus, que ele tem um comando sobre todas as coisas. Aquilo ali, estavam ali os milagres, como nós vemos descrito nas Escrituras. Ele fez muitos mais milagres. Mas os que estão aqui são para que nós creamos que ele é Deus, que ele é o Filho de Deus, que ele é aquele que havia sido prometido nas Sagradas Escrituras. Nós vemos o senhorio de Cristo quando ele mostra o seu poder sobre os espíritos malignos. Você se lembra desse episódio? Ele pôde expulsar demônios. E com isso, é claro, ele mostrou o seu domínio sobre todos os poderes de Satanás, do inferno e do mal. Ninguém podia com ele. Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. E esta é uma verdade. Nós vemos ali também o seu poder sobre os elementos naturais. Ele dá ordem e o vento cessa. Ele dá ordem, o mar se acalma. Ele tem o controle. Tudo isso é um indicativo do fato de que ele é, na verdade, o Senhor da glória, o Deus Todo-Poderoso.
E tudo isso está diante de nós. As evidências que provam que Jesus é de fato Senhor. Ele não é apenas mais um profeta, apóstolo, líder, mestre, exemplo. Não, ele é o Senhor da glória, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então este é o primeiro elemento e o conteúdo desta fé salvadora. O segundo ponto aqui para a gente encerrar é justamente a ressurreição. A parte B aí do verso, do verso 9 ainda. Ele diz, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. E isso é absolutamente vital em nossos dias. Pois esta verdade da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, de maneira literal e física, ela está sendo negada por todos os lados na igreja cristã. Recentemente nós vimos um pastor na rede de TV aí, um liberal, é claro, caminhando totalmente distante das Escrituras, e ele disse que é um absurdo essa ideia de um Deus que ressuscitou dentre os mortos. Aí ele diz, não, aquilo era uma ilusão da cabeça dos discípulos, que eles estavam tão confusos, tão preocupados, tão perdidos, que não, é claro que porque o homem moderno, O homem moderno, ele diz, nós não precisamos mais de Deus. Nós estamos no século 21, vamos acreditar que ele ressuscitou dentre os mortos? Não, nós não podemos acreditar nisso. Se há pastores que dizem que ele não ressuscitou dentre os mortos, Paulo diz em sua epístola aos Coríntios, no capítulo 15, ora, se ele não ressuscitou dentre os mortos, a nossa fé é em vão. E vocês estão vivendo em seus pecados. Se ele não ressuscitou dentre os mortos, comamos, bebamos, e vamos viver, porque afinal de contas amanhã nós vamos morrer. Ou seja, cada um vive a sua vida do jeito que bem entende. Então não há Deus. Se ele não ressuscitou dentre os mortos, ele não é Deus. Porque a ressurreição, disse o apóstolo Paulo nos capítulos anteriores, que é uma evidência, é uma prova de que ele é Deus. Porque Deus aceitou o sacrifício de seu filho lá na cruz do Calvário. E então o seu filho não viu corrupção. Ele não deixou o seu corpo na morte, como diz a Escritura. Então é claro que nós temos que defender essa verdade. E o apóstolo se refere literalmente à ressurreição física. Ele não quis dizer o seguinte, olha, você deve crer no Espírito de Jesus, que ele tem continuidade. Ou seja, ele ainda pode nos influenciar, nos ajudar, e tem um grande valor de você trazer à memória a sua pessoa e o seu ensino. Não é isso que Paulo está falando. Não é isso que o Novo Testamento nos ensina. O que o Novo Testamento nos ensina é que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele saiu literalmente do túmulo. Ou seja, no corpo, e que o túmulo ficou vazio. Esta é a tônica de todo o do Novo Testamento. Ele ressuscitou dentre os mortos. A morte não pôde detê-lo. O Novo Testamento, nós vemos ali um empenho dos autores bíblicos com relação a isso. Um grande trabalho em nos dizer e nos dar detalhes sobre essa verdade. E é por esse motivo que nós temos relatos dos evangelhos que falam das pessoas que foram ao túmulo e encontraram o túmulo vazio. Nós vemos relatos de que até os discípulos ter ido e ter entrado no túmulo. Nós temos relatos, temos visto aí, que nos é dito que o lençol está num lugar, o lenço que envolvia a cabeça está no outro lugar. Ou seja, o corpo estiver ali, porém não está mais. A tumba vazia está. Não é isso que nós declaramos numa canção? Ou seja, o túmulo está vazio. E nós vemos por meio do relato dos evangelhos um trabalho para salientar isso, para colocar em evidência esse aspecto físico, o relato literal, o fato histórico da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Atos também nós vemos declarações bem parecidas como esta, onde eles anunciavam a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós vamos para o relato de Mateus em seu evangelho, nós vemos lá no relato que ele se empenha em nos mostrar que as autoridades judaicas ficaram tão aborrecidas com este fato que chegaram até a subornar os soldados romanos para que eles dissessem que o corpo havia sido roubado. Chegaram a este ponto. Isso foi uma ilusão, foi uma loucura. Ou seja, que os discípulos roubaram o corpo dele. Ele não ressuscitou dentre os mortos.
Ou seja, mesmo as Escrituras nos mostrando e nos provando a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo os apóstolos pregando a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, hoje nós somos confrontados por pessoas que dizem ser cristãs e por alguns que falam em nome de Cristo, mas negam a ressurreição física de Cristo, que Ele ressuscitou dentre os mortos, como no caso deste pastor. Imagine o absurdo. Mas aqui o apóstolo Paulo está declarando, o apóstolo declara que cristão é quem crê de coração que a ressurreição é um fato concreto e absoluto. Deus o ressuscitou dentre os mortos. Paulo está dizendo, um cristão genuíno, ele vai crer nisso, que Jesus é o Senhor e que Deus ressuscitou ele dentre os mortos. Ou seja, a tumba literalmente vazia está. E nós precisamos reconhecer a importância disso tudo. Porque afinal de contas, na igreja primitiva, haviam pessoas que negavam a ressurreição, como em nossos dias também. Hoje, com o advento aí do iluminismo, o homem moderno, não precisam de Deus. Nós não precisamos mais da revelação deste livro preto. Cada um faz o que lhe dá na telha. Mas o apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo 2,8, ele diz o seguinte, lembra-te de Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos, descendente de Davi, de acordo com o meu evangelho. Paulo, ainda em 2 Timóteo, advertindo acerca dos falsos profetas, e Paulo não é como os pastores modernos, grande parte deles, que tem problema em dar nomes aos bois. Não, Paulo ele dá nome aos bois. Paulo cita os hereges e diz, em outro momento ele diz, fazei-os calar. Eles estão semeando doutrinas, heresias, estão semeando contenda no seio da igreja. E aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 17 e 18, Paulo diz o seguinte, e as suas palavras alastrarão como gangrena. Entre estes se encontram Himeneu e Fileto. Ou seja, esses dois homens estavam disseminando heresias. E ele diz, eles se desviaram da verdade, afirmando que a ressurreição já aconteceu. E com isso, perverteram a fé de alguns. O que ele estava dizendo não é que a ressurreição de Cristo já havia acontecido, mas do povo de Deus. Este era o ensino que esses homens estavam ensinando, trazendo à igreja, ou seja, heresias. Heresias. E Paulo diz, não, vocês têm que repreender ele. Ele não pode ficar disseminando isso. Rejeitem esses homens. Se você se lembra, os saduceus, eles negavam, Eles não acreditavam na ressurreição. Por um outro lado, você tinha os gregos. Os gregos acreditavam na imortalidade da alma, todavia, não na ressurreição. Para eles, isso era uma ideia ridícula, que o corpo seria ali, teria essa ressurreição. Não, eles acreditavam na imortalidade da alma. Naqueles dias do tempo do apóstolo Paulo, nós tínhamos pelo menos duas ideias, ou pelo menos duas heresias, que circulavam no seio da igreja, a respeito da ressurreição. A primeira heresia que era difundida era o seguinte, a ideia sobre a ressurreição, que ela é de forma espiritual, ou seja, ela não é física. E para eles, a ressurreição ocorria no batismo. Por isso que esses homens estavam semeando essa heresia. Não, a ressurreição já aconteceu. No momento que nós fomos batizados, passamos pelas águas, já houve ali a ressurreição. Que vai totalmente contra as Escrituras, que diz que na consumação final dos tempos, teremos um corpo glorificado. A segunda heresia que era difundida ali no seio da igreja era a ideia de que a ressurreição acontece quando uma pessoa continua vivendo em seus filhos. Tipo uma reencarnação, Aí continuava ali essa ideia, Então eram heresias que eram disseminadas ali no seio da igreja. Quando você olha para os apóstolos, que eles eram principalmente as testemunhas da ressurreição, eles ensinavam, ele ressurgiu dentre os mortos. Deus o levantou dentre os mortos. Ou seja, meu irmão, nunca existiria sequer uma igreja cristã se não fosse a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembre-se, quando nós olhamos para os evangelhos, como que os apóstolos ficaram com a morte de Cristo? Decepcionados, tristes. Então Paulo, ao combater esses hereges, Paulo estava mostrando isso. Isso que eles estão fazendo é para minar a fé de vocês. Porque afinal de contas, se não há ressurreição, o que nós estamos fazendo? Perca de tempo. E quando você olha os evangelhos, nós temos esse relato dos discípulos ali, dos apóstolos, decepcionados, tristes. Eles jamais teriam sido pregadores cristãos se Jesus não tivesse ressuscitado, se Jesus não tivesse aparecido a eles e se não tivesse lhes dado uma prova absoluta.
Porque afinal de contas, Jesus preparou os seus discípulos para aquele momento. Jesus os orientou a cada um deles. Eu vim com uma missão, e a minha missão é morrer na cruz do Calvário, mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia. E aí, quando Jesus se revela a eles, aqueles homens são renovados, cheios de vigor, cheios de força, estão prontos agora, inclusive para enfrentar a morte por amor a Ele. Porque eles sabiam, a minha fé não está alicerçada naquilo que eu acho, mas a minha fé está alicerçada numa verdade, que Jesus veio, habitou entre nós, Ele foi moído na cruz do Calvário, mas Ele foi pendurado, a ira de Deus foi descarregada sobre Ele, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele é o Senhor sobre tudo e sobre todos. A fé deles se baseava nisso. 1 Coríntios capítulo 15, Paulo vai dizer, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei em vossos pecados. Então a primeira coisa que os cristãos proclamam quando eles dizem que creem que Deus ressuscitou Jesus dos mortos é um fato histórico. Ou seja, eles estão afirmando isso, o túmulo estava vazio. Porque o Filho de Deus que morrera na cruz tinha ressuscitado. Isso é a implicação aqui de nós afirmarmos este ponto, desta doutrina, esse ensinamento. E é claro, meu irmão, a ressurreição de Cristo é uma proclamação do fato de que Ele é o Senhor, o Filho eterno de Deus. Como vai dizer lá em Atos, a morte não pôde detê-lo. Quando nós olhamos para Atos, nós vemos ali o primeiro sermão cristão. Está ali a ressurreição. Uma declaração da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meu irmão, se nós nos cansarmos de ouvir estas coisas, que Jesus é o Senhor, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, se nós nos cansamos de ouvir isto, você pode ter certeza, ou você nunca foi um cristão, ou você está num estado grave de apostasia, de abandono total das Escrituras. Se ao ouvir isso, doutrinas centrais da nossa fé, doutrinas que mostram que Jesus é Deus, que Ele é o Senhor, que Deus o enviou, que Ele nasceu de uma forma milagrosa, por Deus, para executar uma missão, que foi vir e morrer, ser morto e moído por conta do meu e do seu pecado, mas que Ele ressuscitou ao terceiro dia. Se isso não incendeia o meu e o seu coração, ou nós não somos cristãos, ou você está num estado grave de apostasia. Porque muitas pessoas podem dizer, pastor, mas eu já aprendi isso lá na escola dominical. Ah, pastor, mas eu já aprendi isso por longos e longos anos. E eu te faço uma outra pergunta. Você compreendeu o que estavam te ensinando? Você compreendeu estas verdades? De que Ele é o Senhor e que Deus o ressuscitou dentre os mortos? Então há algo de errado conosco. Hoje nós vemos cristãos que são muito pobres. Pobre, eu não estou dizendo financeiramente. Pobres no sentido de não conhecer a sua fé. De não conhecer a sua fé. Se nós nos assentamos, ouvimos estas verdades gloriosas, sem nos sensibilizarmos, você pode ter certeza que há algo de errado conosco. Se ao olharmos para estas doutrinas e o nosso coração não se incendiar por esta verdade, há algum problema comigo e com você. Porque isso deveria incendiar o meu e o seu coração e glorificar a Deus pela obra e pela pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.